7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Este é o Café com Cristo, chegando aí para você nesta manhã do dia 19 de abril de 2023, né? A graça e a paz do Senhor para todos nós, que o Senhor abençoe o nosso dia. É muito bom estar aqui com vocês de volta, né? Eu estou aí algumas semanas sem estar aqui com vocês. A gente
quer sempre estar aqui no Café com Cristo, ter esse tempo de comunhão com os irmãos, mas estamos também nesse tempo aí tentando estar dando bastante apoio também à família, né? Nesse tempo de estar com um bebezinho em casa, e a gente está aí conciliando para estar aqui com vocês, mas também investindo na família, que é o nosso principal chamado, nossa principal missão, né? E a gente tem que sempre tentar conciliar todas as coisas. Então, meus queridos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, versículo 30. João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Depois você pode deixar até a sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo, que nós vamos retornar para ele na hora da meditação. Que diz o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém. O café está com esse tema ainda, né, da estação 4x4, que é um projeto de leitura da Bíblia, né? E é interessante ver esse texto que diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, todos os sinais que ele fez, não ia caber em livro nenhum, né? Ele fez muitos outros sinais que estão escritos aqui na palavra de Deus, que está escrito no livro de João, nos evangelhos, ao longo da Bíblia, mas se fosse escrever tudo, não ia dar para escrever, né? Então, ele escreveu esses aqui, para que a gente possa crer que Jesus é o Filho de Deus. E não só para a gente crer em Jesus, mas para que, crendo nele, a gente possa encontrar vida em seu nome. Então, que a gente possa meditar na palavra de Deus, em tudo que foi escrito, sabendo que isso foi escolhido dentre tantas coisas que Jesus fez e falou, para que a gente possa ter vida no nome dele. Amém? Então, que essa vida possa chegar ao nosso coração e se renovar a vida em abundância sobre nós nesse dia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Queremos abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui conectado assistindo essa programação, aqueles que assistirão e toda a nossa igreja, Pai. Pedimos a bênção do Senhor, conduzindo, Pai, num caminho de vida, vida no nome de Cristo, vida em abundância, vida plena. Sabemos que existem tantas coisas que atormentam cada um de nós, cada um tem o seu desafio, a sua luta, os seus dilemas, mas que a gente possa encontrar vida no nome de Jesus Cristo e que isso se renove sobre nós a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã, tempo de louvor no nosso Café com Cristo. Senhor, pois com tua misericórdia pra
Amém. Como é bom declarar, né, que o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Que música bonita e animada aí para começar o nosso dia. Queridos, eu te convido então a abrir novamente no livro de João, capítulo 20. Se você está chegando aí agora, né, seja bem-vindo, bom dia. Nós já abrimos nesse capítulo aí hoje. Se você deixou aí aberto, né, nós vamos ler João, capítulo 20, versículo 24. Nós estamos entrando aí, né? Estamos vivendo esse período entre a Páscoa, esse período após a Páscoa, né? Antes do derramamento do Espírito Santo, esse período aí de preparação aí de Pentecostes, né? E eu acho essa história que nós vamos ler aqui muito interessante desse período que Jesus esteve na terra, né? Assim que passou a Páscoa, que passou esse período que ele ressuscitou dentre os mortos, houveram algumas histórias tão interessantes, né? E que eu queria destacar com vocês uma delas aqui nessa manhã. Então, João, capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Então, queridos, eu acho essa história uma história que revela, né, a humanidade de um daqueles que seguiu Jesus, né, durante esse período que Jesus esteve na terra e inclusive depois dele ter ressuscitado entre os mortos. A gente sabe que Jesus ensinou aos seus discípulos, e se Tomé estava lá como discípulo, ele certamente já tinha ouvido que Jesus voltaria, né, que ele ressuscitaria dos mortos, mas ele, ao ouvir, né, que Jesus tinha ressuscitado, ele diz essa frase que é muito emblemática, né? Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. E isso é um confronto para mim e para você, né? Porque certamente todos nós temos fé no nosso coração, todos nós temos muita coisa que a gente crê, mas em muitos momentos da nossa caminhada a gente pode se confrontar com esse obstáculo, com esse inimigo que se chama incredulidade. Em determinado momento, Jesus vai dizer então para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente. Todo mundo que está na igreja se chama de crente, né? E às vezes esse termo, né? A gente pode ser crente para muita coisa, para outras talvez a gente não seja tão crente assim, no sentido literal da palavra, de crer. Mas o Tomé vai apontar para esse princípio: eu só vou crer se eu ver. Mas o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Que a fé é a convicção naquilo que não se pode ver. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero destacar nessa história é que Tomé se confrontou com a incredulidade. A incredulidade é pecado, a incredulidade é algo para ser combatido, né? E a Bíblia vai dizer, primeira coisa, que a fé é a convicção naquilo que não se vê. Segunda coisa que a Bíblia também fala é que sem fé é impossível
agradar a Deus. Tudo lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer isso, né? E às vezes é um grande desafio a gente crer naquilo que não se pode ver. Mas eu acho interessante a gente pensar que mesmo no mundo físico existem coisas que não são visíveis, mas que são reais. Nós estamos vivos porque nós somos continuamente nutridos por algo invisível, que é, por exemplo, o ar, né? Se você pode respirar bem fundo aí na sua casa, respira bem fundo aí, ó. Você colocou para dentro algo que te traz vida e que é invisível, mas que é real, não é isso? Você não vê o ar, você não tem cor, não tem nada que prove que ele é real, mas você sabe que é verdadeiro porque te traz vida. E assim tem que ser as coisas espirituais também, né? As coisas relacionadas à fé. Ainda que a gente não veja, a gente tem que se nutrir delas, se alimentar delas e receber a vida que vem delas. Muito provavelmente, alguns de vocês, ou boa parte, está escutando aí essa ministração segurando um celular, né? Usando um celular. Celular é um objeto que nos aponta para um tanto de coisa invisível, né? O celular. Acredito que todos que estão assistindo, né, na nossa audiência do Café com Cristo, eu acho que, não sei se tem muitos adolescentes e crianças aí assistindo. Se você, criança, adolescente, estiver assistindo, talvez você nunca viu um telefone com fio, né? Telefone que fica conectado lá, que você tinha que discar os botõezinhos. Os mais antigos tinha aquele de girar, né? Esse nem é muito da minha época não, hein, pessoal? O de girar eu vi na casa dos outros. Na minha casa acho que nunca nem chegou a ter, não. Mas na minha casa chegou a ter o telefone lá, né? No móvel, que tinha que apertar o botãozinho conectado na tomada. Ou seja, tinha cabos lá que conectava, passava para os postes, que passava para uma rede, tudo conectado, coisas visíveis ali, pelo menos, que estão me mostrando que aquilo está ligado em algum lugar. Agora, hoje, com o celular, né? O celular está aqui e ele está conectado de alguma forma lá no poste da rede de telefonia, através de coisas que a gente não vê. Assim como a sua conexão na internet pelo celular vai estar ligado, o seu celular fica conectado lá com o roteador da sua casa sem ter nenhum fio. O Wi-Fi é um negócio em inglês que significa exatamente isso, sem fio, né? É fidelidade sem fio, que chama essa expressão, Wi-Fi, wireless. O pessoal mais antigo também deve lembrar, né, como que antigamente a internet era toda conectada com fio, não é isso? Para você conectar na internet, fazer aquele barulhinho, né? Conectava lá os negocinhos, né, na internet, fazia aquele barulhão e todo mundo ficava feliz que conectou na internet, tudo lá conectado com os fios. Hoje em dia tá lá, né? Tá aqui o celular conectado, seja com o seu roteador, com alguma rede aí, através do quê? Não tem um cabo, não tem nada visível que me diz que está conectado a alguma coisa, mas funciona. Isso é muito louco, né? Quando a gente para pensar racionalmente. Existem coisas invisíveis que conectam este aparelho em outra coisa, com um roteador, com um poste. Então eu creio que o mundo físico ajuda a explicar o mundo real, o mundo espiritual, desculpa. Então, assim como no mundo físico tem coisas invisíveis, mas que são reais, no mundo espiritual também existem muitas coisas invisíveis que a gente precisa de crer, não é isso? Então Tomé se confrontou com a incredulidade, ele falou, só vou acreditar se eu ver. Mas a fé, a Bíblia vai dizer então que a fé é a convicção daquilo que não se vê. E Jesus no final vai dar uma cutucadinha, né, em Tomé falando,
você me viu e aí você creu, né, Tomé? Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, se a gente está querendo aumentar a nossa fé, a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então não deixe, né, de ler a sua Bíblia, de ir na igreja, de buscar entender, de cuidar dessa semente, para que a semente da fé venha a germinar no seu coração e gerar uma árvore forte, saudável e frutífera. Amém? A segunda coisa que eu quero destacar nessa história, queridos, é a reação de Jesus. Eu acho muito bonita a reação de Jesus nessa história, porque então o primeiro ponto é que Tomé teve dificuldade de crer no que não podia ver, assim como às vezes a gente pode ter também, eu tenho essa dificuldade muitas vezes. Mas o texto bíblico vai dizer então o quê? Que Jesus acolhe a incredulidade de Tomé. A misericórdia de Jesus impressiona nessa história porque ele não repreende Tomé, ele não faz Tomé se sentir culpado, se sentir inferiorizado, mas Jesus reconhece ou entende a limitação de Tomé naquele momento e ele permite que Tomé de fato venha a tocar em suas mãos e sentir. Você não está crendo não, Tomé? Então toca. Né? Resolve aí o seu problema, vamos crer, vamos caminhar, vamos evoluir nisso daí. Então talvez na nossa incredulidade a gente possa se sentir culpado, a gente possa se sentir inferior. Quantas vezes a gente não se sente pior, né? Eu acho que eu não sirvo para ser crente, eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar nesse tipo de mover, ou nesse tipo de cura, ou nesse tipo de manifestação espiritual, eu não acredito, né, em determinado tipo de milagre, o pastor está falando aqui de realidades que eu realmente acho que não são verdadeiras, e às vezes a gente se sente mal, né? Mas, quem sabe, né? Não é bem por aí. Jesus talvez esteja acolhendo a gente na nossa limitação momentânea, mas também querendo nos impulsionar. Tipo, vamos lá, né? Vamos caminhar um pouco mais? Vamos começar a crer um pouco mais? Talvez nem todos vão conseguir chegar em níveis de fé aí totalmente sobrenaturais, mas eu creio que todos nós podemos exercitar, desenvolver, né, mais a nossa fé. Eu acho muito bonito também a história do pai que chegou diante de Jesus com um filho que a Bíblia descreve como possesso de um espírito mudo. E a Bíblia diz que essa criança estava com esse espírito desde a infância, que cada vez que o espírito se manifestava, agitava a criança violentamente. O pai estava lá desesperado pedindo ajuda para Jesus e disse: Jesus, se podes, ajuda aí o meu filho, né? E Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Você crê? E o pai responde algo muito sincero e muito bonito: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ou em outras traduções diz: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, às vezes a gente não tem que fazer pose, né? Dizendo que acredita naquilo que não acredita. Mas talvez a gente pode reconhecer uma limitação daquele momento, mas falar: Jesus, me ajuda a ver aquilo que eu não estou vendo. Assim como naquela história que a gente vê que o profeta estava lá orando, achando que estava sozinho, e de repente Deus abre os olhos e ele vê que ele estava rodeado por uma legião de anjos. Que a gente possa pedir a Deus para que nos ajude a enxergar aquilo que não se pode enxergar e a crescer na nossa fé, a vencer a nossa incredulidade. Amém? Talvez Jesus estava chamando a gente: toca, pode tocar, né? Estou falando metaforicamente, né? Mas vamos crescer, né? Não tem problema se você não creu até agora, mas vamos caminhar, dê passos, né? Para que você possa avançar na sua fé, vencer a incredulidade e
acreditar naquilo que não se pode ver. E terceira coisa que eu quero destacar com vocês, irmãos, para a gente já ir finalizando, é a conclusão da história. É que a fé naquilo que não se pode ver tem que nos levar até o encontro real com Jesus, até uma revelação de Jesus como Senhor e Salvador. O texto vai dizer lá, no versículo 28, que depois que Tomé tocou nas mãos e viu que era Jesus mesmo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então esse é o ponto-chave no meio das coisas que acontecem na nossa vida para roubar a nossa fé, para a gente lidar com a incredulidade. O grande ponto de tudo isso é a gente enxergar Jesus como Senhor, como Salvador. Existem, né, queridos? A gente tem que sempre lembrar que nós estamos numa batalha espiritual, que a gente está enfrentando também inimigos invisíveis, não é verdade? Então a gente tem que crer, inclusive, no que a gente, nas coisas que não se vê, as coisas boas e também as coisas ruins. Então existem escamas espirituais que nos cegam. A Bíblia vai dizer lá na história de Paulo que quando ele recebeu a oração de Ananias, foi como se caíssem escamas dos seus olhos e ele pudesse de fato reconhecer a Jesus como Senhor, como Salvador, e ele foi batizado. E esse mesmo Paulo que sentiu as escamas caírem dos seus olhos, lá no livro de Efésios, ele vai orar para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Às vezes nossos olhos estão escuros, estão fechados para enxergar ou para ter revelação de certas coisas, mas nós precisamos, como naquela música diz, né? Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Então a gente ter essa iluminação para reconhecer aquilo que é invisível e através disso reconhecer a Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor meu e Deus meu. Ser Senhor, né? É colocar Jesus realmente no controle de todas as áreas da nossa vida, da nossa vida pessoal, da nossa saúde, da nossa vida financeira, das nossas famílias, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. Colocar Jesus como Senhor, como Rei, como Deus, está no controle de todas as coisas. Então, meus queridos, a mensagem de hoje, né, nesse período que a gente está aí entre a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, destacando aí uma história que fala ao meu coração, né? A história de um homem que teve dificuldade para acreditar, assim como eu, assim como certamente você, que cremos em muita coisa, mas em muitos momentos temos que enfrentar a nossa incredulidade. Tomé disse que não ia acreditar se não ver, mas a Bíblia nos diz, bem-aventurados os que não viram e creram, que a gente possa crescer na nossa fé. E a gente, no meio da nossa dificuldade, da nossa limitação, a gente não se inferiorizar, mas talvez Jesus está nos acolhendo, assim como ele fez com Tomé. E que no meio, né, das nossas lutas, né, queridos, das nossas crises, dos nossos altos e baixos, no meio de tudo isso, a gente possa sempre chegar nesse ponto de que em cada momento a gente reconheça Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, que a gente deixe Ele nos acolher, nos explicar, nos conduzir num caminho de crescimento. A palavra de Deus diz que a graça de Deus nos educa e que Ele possa nos conduzir, né, nesse crescimento de fé, nesse crescimento na presença dEle. Amém? Então, nós queremos louvar ao Senhor com mais um cântico espiritual e na volta nós vamos orar pela sua vida, pela sua família e também pelos aniversariantes do dia.
presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, degraus de unção, degraus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o nosso Deus com toda intensidade, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus, estamos com as músicas bem animadas aí hoje, né? Coisa boa. Agradecer aí ao nosso querido Osiel, que está aí na equipe técnica hoje.
Graças a Deus pela nossa equipe e também pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, que é bênção. Aniversariantes do dia, 19 de abril, temos duas, Raquel Maria Alves e Maria de Paula dos Santos. Não conheço as irmãs pelo nome, mas desejo aí a elas, caso estejam assistindo ou algum parente, né? Desejamos aí um feliz aniversário e queremos orar pela vida delas. Pai querido, abençoa a vida da Raquel e da Maria. Se temos mais algum aniversariante no nosso chat, na família de alguém que está aí assistindo, nós queremos abençoar essa data tão importante que a gente celebra mais um ano e clamamos, Pai, para que a bênção do Senhor, a saúde, a direção venha sobre a vida deles, para que possa ser um ano de muita graça e muitas bênçãos na presença do Senhor. Nós entregamos essas vidas em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, quero orar então, né, pela vida de vocês, pela nossa igreja, né, pelas nossas famílias, para que a gente possa continuar sempre crescendo em fé, crendo naquilo que não se pode ver, crendo naquele milagre que nós estamos precisando. Queremos orar também aí pelo nosso impacto que está chegando aí, né, no final deste mês, que é um momento que vale a pena a gente investir, né, se você ainda não fez, para ter esse encontro com Deus, de repente dar esse salto de fé, né, de ter essa aliança realmente e começar a experimentar na prática, né, algumas realidades que são invisíveis. Então, se você não fez o impacto ainda, o impacto está chegando, no último fim de semana deste mês, daqui a um pouco mais de uma semana, então, né? Então, quero orar pela vida de vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que a gente está aqui juntos e nós queremos clamar, Pai, para que o Senhor nos ajude a vencer a incredulidade. Sabemos que todos nós, pelo simples fato de estar aqui, temos uma semente de fé no nosso coração. A gente crê em muitas coisas, mas certamente todos nós que estamos aqui também temos dificuldade de crer em outras coisas. Então ajude-nos, Deus, a ver as áreas que nós precisamos ainda combater a incredulidade e crer, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, talvez muitos de nós possamos nos sentir culpados ou se sentir inferiorizados por, às vezes, não acompanhar certas coisas, mas que o Senhor nos conduza, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, assim como o Senhor fez com Tomé, que o Senhor nos guie num caminho de fé, um caminho que a gente possa experimentar do milagre do Senhor, da bênção do Senhor, da salvação, da libertação, da cura, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Conduza-nos, Pai, para que todos nós possamos reconhecer a Ti como Senhor, como Deus. Quebra todas as barreiras, Pai, tira todas as escamas, todas as viseiras, Pai, que nos impedem de ver aquilo que o Senhor quer que a gente veja nessa manhã. Abençoa a nossa igreja, Pai, que a nossa igreja possa ser uma igreja de fé, uma igreja de sinais, uma igreja de milagres, uma igreja, Senhor Deus, que vive tudo aquilo que o Senhor tem neste reino espiritual que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, cada programação da nossa igreja, abençoa em especial também este impacto que está chegando, para que seja realmente um momento de encontro com o Senhor, de quebra, Pai, de laços espirituais do passado, da nossa história, Pai, e para que cada pessoa que passe por ali tenha realmente um encontro e uma aliança com o Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada, a nossa família, todos aqueles que têm clamado por cura, todos aqueles que têm clamado por sua família, todos aqueles que precisam de um milagre financeiro, de uma porta de emprego, Senhor, nós colocamos, Pai, cada vida na Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, amém, graças a Deus.
Meus queridos irmãos e irmãs, grande prazer estar aqui com vocês, que você tenha um ótimo dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima. 7h e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7h, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7h e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.